Olá pessoal, quero dizer que é um prazer imenso estar aqui mais uma vez ao vivo com vocês para tratar desse assunto, oração. Quando que é atendida e quando não é? Eu acredito que você seja uma pessoa que volta e meia ora, ou todos os dias você ora. Não sei quantas vezes ao dia, mas que todos os dias você deve orar, eu acredito que sim. Inclusive antes de findarmos a live, nós vamos orar juntos, ok? Mas o que eu quero mostrar para você hoje é o seguinte: o que vem a ser oração? O que é oração? Qual a sua importância? Para que serve a oração? A sua necessidade? Quando é atendida? Quando não é atendida? A oração, no fundo, ela é uma arma poderosíssima à disposição de todas as pessoas. Todos podem fazer uso dessa arma. Infelizmente, nem todos fazem, porque não sabem a importância da mesma. Não sabem o que, através da oração, a pessoa pode alcançar. A oração é tão importante que ela faz com que o seu relacionamento com Deus se estreite. Porque entenda, você não tem como conhecer uma pessoa se você não conversa com ela, não é verdade? Se você é uma pessoa que diz, poxa, eu quero muito conhecer a Deus. Se você quer conhecer a Deus, então é importante você falar com Ele. E não apenas falar, mas ter um momento para você também ouvir. Aí você vai dizer, mas ouvir Deus falar? Sim. A oração não é simplesmente um momento em que você tira para você falar com Deus. Mas é importante que você tenha momentos em que você fale com Deus e que você silencie para ouvir a voz dele. Normalmente a voz de Deus não será uma voz audível aos seus ouvidos naturais, mas é uma voz que vai nascer dentro de você, que vai trazer paz, certeza, confiança, convicção quanto àquilo que você deve fazer. Você sabe que existem decisões que a gente toma na nossa vida, ou que a gente está para tomar na nossa vida, ou escolhas que devem ser feitas, que a vida pede que façamos certas escolhas, e que só devemos fazer quando há certeza. E a certeza vem quando nós oramos. Quando nós oramos e pedimos que Deus fale conosco. E Deus fala através da certeza. Deus confirma através da paz. Mas de onde o Senhor tirou isso? A Bíblia diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Quantas vezes você não já fez determinadas coisas que no fundo, você não estava sentindo paz? Mas você fez assim mesmo. Fez porque você achou o seguinte, eu tenho que fazer porque isso é o certo. Ou alguém, de repente, desorientado, orientou você, com a desorientação dele, desorientou também, e você acabou fazendo porque alguém disse que era bom você fazer e você fez. Mas no fundo, você não tinha paz para fazer. Você não tinha certeza. Então, normalmente, a voz de Deus, ela vem através da paz, através da certeza, da convicção. Eu dou um exemplo para você. Eu só comecei o trabalho da igreja Transformando Vidas quando eu tive certeza. Porque eu nunca quis ter igreja. Sério, eu nunca quis ter igreja. Quando pessoas falavam comigo, pô, você tinha que abrir uma igreja, eu falava, o quê? Longe de mim tal coisa. Porque estar à frente de uma igreja é muito problema que você tem que resolver. Quase todo dia você tem problema para resolver, coisa para pagar, enfim. Problema dos outros também. Então eu não tinha esse desejo dentro de mim, mas eu orava a Deus. Mas eu só comecei o trabalho da igreja quando eu tive paz, certeza. Aí eu comecei. Não comecei porque pessoas falavam. E você sabe que existem pessoas que estão, vou usar uma palavra aqui, nem sei se existe, se estrumicando na vida. Estrumicando existe, né? A gente inventou ela agora. Estão estrumicando na vida porque alguém falou que ela tinha que fazer algo, ela não, então tá bom, todo mundo está falando, e todo mundo falando, que negócio é esse? A oração é importante para estreitar sua comunhão com Deus, para você conhecer mais a Deus, que quanto mais você fala com Ele, você externa o que está dentro de você, você demonstra confiança em Deus, você mostra para Ele que você acredita nele de verdade, entendeu? Quando você desabafa até mesmo com Deus, e isso faz toda a diferença também. Aí você vai dizer assim, bispo, mas Deus não já sabe de todas as coisas? Para que eu vou desabafar com Deus determinadas coisas?
Se você desabafa às vezes com um amigo, com um parente, com um vizinho, você acha que Deus pensa o quê? Pois se essa pessoa confia em mim, por que ela não desabafa comigo? Aí você diria, mas Deus já sabe. Exatamente por isso, porque Ele já sabe. E Ele gostaria exatamente de ouvir você falar com Ele aquilo que Ele já sabe. Aí quando você fala, Ele diz, poxa, realmente ela confia em mim. Eu sei que isso está acontecendo com ela. Eu sei que essas coisas estão complicadas no caminho dela ou dentro dela. Ela está confiando em mim, está conversando, falando comigo. Bem, a live de hoje trata de oração. É uma pergunta. Quando que a oração é atendida? E quando que a oração não é atendida também? Nós vamos tratar desse assunto. Estamos ao vivo aqui. Antes de nós findarmos a live, como eu falei instantes atrás, nós vamos falar com Deus em favor de todos vocês. Fale com um amigo, fale com um vizinho, fale com um parente. Estamos simultaneamente por 2 plataformas digitais, a saber, o Facebook, tanto o meu como o da Igreja Transformando Vidas, e também o canal do YouTube, que é a Igreja Transformando Vidas. Se inscreva nesse canal. Se inscreva nesse canal, você que está acompanhando pelo YouTube agora, eu até digo, seria interessante que você acompanhasse nossas transmissões pelo YouTube, podendo deixar um like, faça isso, deixe um like, se possível um comentário também, isso é importante para que a ferramenta, o YouTube no caso, entenda que o material, que o conteúdo é relevante, possa entregar para outras pessoas mais, e outras pessoas estarão sendo abençoadas, tá ok? Pastor André aqui conosco, firme e forte, Pastor André. Mais uma vez. Na fé. Poxa vida. Então fé é contigo. pegando fogo por dentro. Vamos embora. Vamos com tudo, bicho. Os anjos saem de perto que tá pegando fogo. É isso. Ou eles fazem o fogo se acender mais ainda. Meu povo amado e querido, nós vamos fazer aquele momento maravilhoso agora, que é de mandar aquele abraço. E eu quero começar mandando um abraço para Dona Meire, Deus abençoe a vida da senhora, Dona Heloísa, seu Sérgio, Dona Selma Castilho, seu Júlio, Dona Marlene também, um abraço no coração, Dona Niceia e toda a sua família, sua filha, seu genro, que Deus abençoe a vida de vocês, Dona Ana Paula Maia, a Carolina e o Darlan, Deus abençoe, tá aí conectada com a gente, né, minha amiga? Um abraço ao seu esposo também, vocês são uma bênção de Deus, hein? Para Dona Ju Torres, Dona Ju, boa recuperação aí pra senhora, tudo de bom também. Dona Sônia e seu Sérgio, ó, tá vendo, seu Sérgio? Mandei aquele abraço especial pro senhor. Dona Tereza Ramos, Dona Alessandra está nos acompanhando de São Paulo, a Dona Adriana, seu Júlio César também, um abraço pro senhor e pra sua esposa, seu Júlio, Dona Cida e a Dona Rose Pimentinha também, que está nos acompanhando agora, bispo. Rose Pimentinha. Para quem não conhece, esposa do nosso amigo Márcio Freire. Com certeza. E do nosso querido mãe do JP. Amém. Graças a Deus. Um abração, Rose, para todos quantos estão conosco. Querendo você, que o seu nome seria mencionado também, você pode até se manifestar aí de alguma forma. Pastor André vai estar aqui falando, lendo aí o seu nome. Se você puder escrever de onde você está nos assistindo, seria legal também. Você aqui do Rio, de outros estados, de outros países também que participam conosco das nossas lives. Bem, eu já falei para vocês o que é a oração, a importância da mesma, a sua necessidade, o quanto ela vai estreitar sua comunhão com Deus, a importância não somente você falar, mas parar para ouvir também. E uma das maneiras, já mostrei para você como Deus fala o coração de uma pessoa. Não estou dizendo que você não possa ouvir verdadeiramente a voz de Deus, não pode. Mas normalmente Deus fala da forma que eu acabei de dizer há instantes atrás, tá legal? Agora, talvez você diga assim, bispo, mas eu tenho que orar quantas vezes? Quando? A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Agora eu começo a responder a pergunta, porque a nossa live de hoje é uma pergunta. Orações, quando são atendidas? Vamos começar então? Bem, quando feita com fé. Tiago capítulo 1, verso 6, vamos ver juntos? Está escrito assim, ó. Tiago capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, a Bíblia está dizendo que se você vai pedir alguma coisa a Deus, peça com fé, sem duvidar. Porque o que duvida é como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Entendeu? O que é pedir com fé? Na certeza de que vai ser atendido. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ore com fé sem apoiar-se na emoção.
Emoção normalmente é uma coisa que atrapalha o uso da fé. Você quer ver uma coisa? É muito comum, eu já atendi inúmeras pessoas assim. Há um tempo atrás uma pessoa falou comigo, poxa bicho, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu falei, o que você não está entendendo? Ela falou, não estou entendendo o seguinte, que pessoas pedem para eu orar por elas, eu oro por elas e elas são abençoadas. Mas quando eu oro por mim, não acontece. Por quê? Quer que eu diga para você? Por que não acontece? Porque normalmente não acontece. Porque quando você ora pelos outros, você não se envolve emocionalmente, você usa só a fé. Acabou. Aí quando você vai orar por você, você em vez de usar a fé, você usa a emoção. Usa a emoção. Se deixando levar pela circunstância, querendo, não que você não possa chorar, por favor, já abra aqui o parênteses e fecho. Querendo convencer Deus com as suas lágrimas, com as suas emoções, entendeu? E não é, Deus atende pela fé. Ele diz, a Bíblia diz, peça porém com fé, em nada duvidando. Pronto, acabou. Tem que ter fé, sem duvidar. É acreditar, crer, independentemente do que os olhos estão vendo e do que eu estou sentindo, entendeu? Ou seja, é pela fé, não é pela emoção. Eu vou explicar uma coisa para você aqui, para você não me levar a mal. É comum eu não me envolver muito emocionalmente com as pessoas na igreja. Aí você vai dizer, por que, bispo? Exatamente por isso. Para eu não atrapalhar a sua fé. Para eu não atrapalhar você. Porque se eu me envolvo muito com você emocionalmente, daqui a pouco eu só estou chorando com você. Com as suas dores, com os seus problemas. Ao invés de eu usar a minha fé para ajudar você, eu estou usando da emoção. Entendeu? Então, eu vou tratar sempre você com muito amor, com muito carinho. Todos que vêm aqui são testemunhas que quando termina a reunião na igreja, tanto eu como os pastores que realizam as reuniões da igreja, termina a reunião, eu faço questão de estar ali, pronto para atender quem quiser falar comigo, tá legal? Outros marcam com a secretária da igreja, um atendimento fora de horário do culto até mesmo, ou antes. Atendo com o maior amor, com o maior carinho, mas eu, como líder da igreja, eu procuro evitar a questão do enlace emocional, de estreitar demais com a pessoa, exatamente para que quando eu precisar de usar a fé, aí o laço emocional já é tão grande que eu não uso mais a fé, entendeu? Aí uso a emoção, aí não acontece. Então, seremos próximos, estaremos juntos, de mãos dadas, conte conosco sempre, 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 sempre. Mas se você perceber que de repente a gente mantém uma certa distância, não é repulsa, não é querendo afastar você ou nos afastar de você, absolutamente. Queremos você junto, fazendo parte da família mesmo, de coração, com amor, com carinho, com fé, mas isso é necessário. Vou dar um exemplo para você, preste muita atenção nisso. Há um tempo atrás, com licença, só molhar minha garganta aqui. Há um tempo atrás, eu fui convidado para palestrar numa grande igreja, em outro estado do país. E lá estava um pastor enfermo, que havia uma enfermidade nele. E todos de lá daquela igreja já haviam orado por ele. Uma enfermidade que não tinha jeito, já tinham levado ele nos médicos melhores e não resolvia, não descobria o porquê do problema e não ficava bom. Aí me pediram que eu orasse por ele. Eu não o conhecia, eu só disse uma coisa assim para ele. Eu falei, olha, não precisa me contar muito o seu problema. Aí você vai dizer, por que não, bispo? Para eu não ficar com pena. Porque se eu ficar com pena de você, esquece, eu posso orar, clamar, não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Então eu falei, você só me diz o que está acontecendo, qual é o problema só.
Aí ele, não, eu estou com isso. Falei, então tá bom, já vou orar já. Ah, não vai nem me ouvir? Não, não precisa. Já me falou o que é, eu vou orar agora. E eu falei outra coisa com ele. Falei, olha, eu vou orar por você como se você nunca tivesse entrado numa igreja. Posso? Eu vou meter a mão na tua cabeça e vou orar como se nunca você tivesse entrado numa igreja. Ele falou, fique à vontade de fazer a oração que o senhor quiser. Eu orei, não ficou curado? Pronto, resolveu o problema. Qual a diferença? Eu tinha mais fé do que os pastores deles? Muito pelo contrário. Eu acho que os pastores lá têm mais fé do que eu. Mas qual foi a diferença? Que os pastores lá tinham esse enlace emocional muito grande. Entendeu? E acaba então interferindo. Em vez de usar a fé, usa a emoção. Eu não conhecia, entendeu? Não deixei me contar muito o problema, só falou qual era, aí meti a mão na cabeça, orei e pronto, acabou. Resolveu o problema. Foi Jesus. O mesmo Jesus que eu orei era o Jesus que eles oravam. Por que estou dando esse exemplo para você? Para me enaltecer? Não, absolutamente. Absolutamente. Só para mostrar para você que isso é uma realidade. Use fé e não a emoção. Entendeu? Isso é muito, muito, muito importante. Quando que a oração é atendida? Quando feita com humildade e não soberba. A Bíblia deixa claro lá em Tiago capítulo 4, verso 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mas oração com humildade, como assim? Reconhecendo que não é pelo nosso mérito. Porque isso é importante, pastor André, a pessoa reconhecer que é o seguinte, peraí, eu vou ser abençoado não por mérito meu, não porque eu faço, porque eu aconteço e tal, não sei o quê. O mérito é do Senhor Jesus, é o que Ele fez na cruz do Calvário que garante nossa vitória. Justamente. E o senhor vê que no passado, Ele só esperava que as pessoas tivessem a certeza que era Ele que ia operar o milagre. Isso. Ele sempre perguntava para a pessoa que estava enferma ou que estava passando por alguma luta, se a pessoa iria crer. Você vê que a chave para tudo é você crer, é você acreditar. A partir do momento que você acredita, a sua oração, quando você acredita de verdade, você acaba potencializando a sua oração e você vê o milagre acontecendo. Só que por maior que seja o milagre, por mais extraordinário que seja, pode ser um milagre ou diversos milagres que possam ser operados na sua vida ou através da sua vida, quem faz o milagre é Deus. Exatamente. Quem traz a cura é Deus, quem liberta é Deus, quem prospera é Deus, porque é Ele que faz acontecer. Ele manifesta o poder dele a partir do momento que você tem fé, a partir do momento que você crê de todo o coração, que você tem a convicção que esse algo vai acontecer na sua vida. Porque tem gente, bicho, que faz o contrário. A pessoa diz que crê, que vai acontecer e a pessoa duvida dentro de si. Aí ela não vê o resultado que ela gostaria que acontecesse. Mas a partir do momento que a pessoa crê, ela tem a convicção, a certeza que a sua oração vai funcionar, que vai dar certo, então a partir dali ela vai ver o milagre acontecendo, mas não vem da mão dela. São coisas da mão de Deus. Sem dúvida alguma. A nossa oração, sobretudo, é atendida por Deus quando o nosso pedido está de acordo com a vontade de Deus. Olha o que diz 1 João. Não é Evangelho de João não, tá legal? 1 João, lá no final da Bíblia. 1 João capítulo 5, verso 14. 1 João capítulo 5, verso 14 vai dizer assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Forte, né? Aí a importância de saber qual é a vontade de Deus, né? Que às vezes eu posso estar pedindo uma coisa e que não está alinhada à vontade de Deus. Entendeu? Ah, como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Aí é importante você estreitar a comunhão com Deus. Por isso que a gente convida sempre, pessoal, venha quarta-feira na igreja, venha domingo, para buscar realmente, para estreitar seu relacionamento com Deus,
você aprender mais as coisas de Deus, porque aí você vai percebendo qual é a sua vontade de fato, entendeu? Porque existem orações que não adianta, a pessoa vai pedir, e não é aquilo que Deus tem para ela, não é o que Deus quer para ela, entendeu? Ah, bicho, não é tão simples assim, eu sei que não é. Vou dizer uma coisa aqui para você. Já contei, algumas pessoas já me ouviram falar isso aqui na igreja. Já atendi pessoas pedindo algo que não adianta ela pedir que Deus não vai dar. Porque o que ela está pedindo prejudica a outrem. Entendeu? Prejudica a outra pessoa. Ou seja, a vitória dela visa não simplesmente o seu bem-estar, mas a derrota de outra pessoa. A destruição da vida de uma pessoa, da família de uma pessoa. Isso é absurdo, absurdo nada. Já atendi cada caso que você nem imagina, os outros pedindo oração, que não vou nem falar alguns exemplos aqui, senão você vai rir ou vai ficar com raiva. Então, Deus atende quando o pedido está alinhado com a vontade dele para a nossa vida. Outra coisa aqui que eu anotei que eu não posso deixar de falar com você. Quando Deus atende nossa oração, também, quando pedimos algo visando, sobretudo, a glória de Deus. Você não é para minha glória, é para a glória dele. Olha o que Tiago vai dizer, capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Por que eu estou pedindo algo a Deus? Qual a real motivação? Eu já fiz uma live aqui a respeito disso, falando sobre isso, hein? Sobre motivação. Qual é a real motivação? Aliás, isso é importante. Isso é muito, muito importante. Né? Já desse meu conversando com a minha esposa, ela me fez essa pergunta a respeito de um assunto. Ela só falou assim, amor, só reflete nisso. Qual a real motivação? E essa é uma pergunta que às vezes nós temos que fazer para a gente. Eu estou pedindo isso para Deus. Qual é a real motivação? Por que eu quero isso? O que está por trás? É simplesmente para o meu prazer? É para eu aparecer? Ou é para a glória de Deus, verdadeiramente? Entendeu? Então pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Uma coisa é certa, pessoal. Deus nos abençoa, sobretudo quanto aquilo que nós queremos alcançar visa a sua glória, Ele ser exaltado, Ele ser glorificado e outras pessoas também serem ajudadas, beneficiadas, em especial quando o que você quer é no aspecto financeiro. No aspecto financeiro. Entendeu? Guarde essas orientações dentro de você. Guarde em nome do Senhor Jesus. Elas são deveras importantes para todos nós. Guarde tudo que você ouviu a respeito da oração. Essa live nós vamos deixar salva no YouTube e também no Facebook. Depois você pode copiar o link e enviar para pessoas, para que elas possam assistir, para que elas possam participar também. Eu poderia falar de outras coisas aqui a respeito de oração, mas é porque eu não quero me estender demais, para a gente procurar ser mais objetivo aqui nas orientações, nas explicações também. Nós vamos orar nesse instante, vamos falar com Deus em favor de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Se possível, feche seus olhos, é momento de oração. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, em nome do Senhor Jesus eu quero te agradecer, Senhor, por essa live de hoje. Muito obrigado. E suplico a tua misericórdia, a tua compaixão, teu amor, que o teu poder sobrevenha a todos, meu Deus, agora, onde quer que esteja esta pessoa. Esteja em casa, no trabalho, talvez numa condução, participando conosco. Toca, Deus. Talvez no hospital, num leito de dor, não sei. Pai, abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vem ao encontro, meu Pai, ao encontro das necessidades dessa gente. Repreenda, Senhor, tudo o que não presta.
e consagra, meu Deus, o copo com água. Em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Beba da sua água nesse instante. Meus amados, quero dizer que para nós é sempre um prazer imenso estar com vocês. Quero agradecer seu carinho em ter estado aqui conosco, sua paciência em participar com a gente, em ficar conosco até o fim. Bem, a todos então, forte abraço, que Deus vos abençoe de uma forma extraordinária e até o nosso próximo encontro.